Pessoal, tudo bom? Boa noite para todos vocês. Estamos muito animados hoje para a nossa aula de branding e métricas. Foi assim um super sucesso. A gente quis manter uma quantidade de pessoas aqui que não fosse assim muito, que mantivesse um fórum mais intimista para a gente poder fazer pergunta, né? A música era aqui, a gente teve esse upgrade, então para quem está com Purple Metrics há mais tempo, gente, a gente precisou de 6 gravações de podcasts, webinars, para vir o professor Marcos, ensinar a gente a botar música na sala de espera. Então, agora a gente está chiquérrimo. E a gente, então, assim, o objetivo hoje era deixar um fórum um pouco mais intimista para a gente poder fazer pergunta. A gente tem 4 blocos de conteúdo, e aí eu vou abrindo para perguntas no final de cada um, para não ter que esperar até o final de tudo. Então, vocês têm 2 opções: botar perguntas no chat, e a opção de levantar a mãozinha aqui na reação, ó. Eu vou fazer, quem conseguir levanta a mão também, para vocês aprenderem como faz. Boa. E aí, conforme for... Boa, galera. Tem o bater palma e tem o levantar e abaixar a mão. E aí, quando vocês levantarem a mão, eu vou já chamando quem tiver perguntas. E se vocês quiserem reagir também, se quiserem abrir a câmera, é sempre o melhor para quem está apresentando, ver um pouco a reação, as emoções, se vocês estão com cara de dúvida, se não estão. E é isso. Então, vamos começar para a gente ter mais tempo aqui para conversar e para ouvir o professor Marcos. Gente, o Marcos Severo, ele é pós-doutorando em estatística pela USP, também é pós-doutor em Data Science e Business Analytics pela FEA USP também. Ele é doutor em administração pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Massey University, na Nova Zelândia. Ele é pesquisador no programa de mestrado e doutorado em administração da Universidade Federal de Goiás, professor e colaborador no mestrado e no doutorado da Universidade Estadual de Maringá, professor visitante no Indian Institute of Technology, Gandhi... Marcos, você vai ter que me ajudar. Eu erro toda vez. Gandhinagar, na Índia. Ele coordena um projeto interinstitucional de colaboração internacional. Então, ele não é relevante só no Brasil, é no mundo todo. Professor visitante na Coventry University, em UK, e no Indian Institute of Technology, Delhi, na Índia, e além da formação complementar em Data Science, Econometria e Machine Learning. E aí as pesquisas dele são concentradas em identificar como que os esforços de marketing influenciam o desempenho de marcas e empresas. E, além de tudo isso, advisor do Purple Metrics, né? Então, a gente está muito chique. O Purple Metrics, para quem não sabe, pessoal, é um software de pesquisa. A gente começa com métricas de branding, então a gente entende como que marca influencia no resultado do negócio, quanto que influencia, de uma forma que vocês conseguem monitorar semana a semana. Então, não precisa esperar o brand tracking sair. Você toda semana consegue ver. E o que a gente está fazendo agora é que a gente está conectando isso com lifetime value para quem já é cliente. Então, vocês podem ficar à vontade para querer experimentar o Purple Metrics também. Então, vamos ao que importa. Marcos, muito obrigada pela presença. Vamos dar uma nivelada. Eu estou vendo que o pessoal aqui entende de branding, tá? Já conheço alguns, mas vamos dar uma nivelada do seguinte: o que é marca, no sentido mais científico da coisa, o que ela representa, né? E como que a gente entende isso do ponto de vista acadêmico. Perfeito. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Compartilhar um pouco com vocês a visão acadêmica, acadêmico-prática das implicações, né? Da definição e das implicações de marca. Então, entende-se por marca, né? São entidades que têm benefícios utilitários e simbólicos. Então, o benefício utilitário ele é visível no ponto de venda,
Geralmente, essa marca de barra de chocolate tem 30% mais recheio. Beleza, isso é um benefício utilitário altamente visível, né? E o benefício pode ser informativo. E esse benefício informativo, ele geralmente está conectado com a percepção do indivíduo, né? Então, as marcas podem ser reconhecidas como de alto ou baixo valor, mesmo que as pessoas nunca tenham consumido a marca, elas apenas conheçam a marca. Então, eu gosto de usar muito o exemplo assim, com os meus alunos. Se a gente pegar 10 marcas de cerveja e fizer um ranking com marcas relativamente conhecidas entre as pessoas, então, assim, estatisticamente, esses rankings vão ser parecidos, mesmo se as pessoas não consomem aquelas marcas envolvidas, né? Então, assim, todo mundo sabe o que é Heineken, todo mundo sabe o que é Amistel, sabe o que é Glacial, Crio, local, e estatisticamente os rankings vão estar parecidos, né? Por quê? Porque simbolicamente as marcas têm uma representatividade para a gente, né? E aí qualquer livro básico de posicionamento, eles dizem que se você não posicionar a sua marca, o consumidor vai posicioná-la de uma maneira ou de outra, né? Mais recentemente, assim, de uns anos para cá, com a disponibilidade de dados, as pessoas estão tentando conectar a influência das marcas, né, ou a relação das marcas com as variáveis de desempenho do negócio. Antigamente, essa preocupação ficava mais restrita no que eu vou chamar de nível institucional das empresas. Então, o cara ia fazer, sei lá, ia ter uma fusão entre duas empresas, ou ele ia comprar outra empresa, e falou assim, não, avalia, então, essa marca que nós vamos comprar. É uma preocupação mais econômico-financeira. E aí, mais recentemente, com a possibilidade de nós avaliarmos métricas de percepção individual, granulares, né, individuais, houve uma preocupação de se relacionar isso com variáveis de desempenho das mais diferentes naturezas, né, como compra, lealdade atitudinal, lealdade comportamental, lifetime value e assim por diante. Tá, peraí, vamos lá. Linguagem, então linguagem dos humanos comuns do marketing. Então, no início a gente media a marca do ponto de vista quase que contábil, quanto que vale porque eu preciso vender. Boa. E hoje eu estou começando a medir marca do ponto de vista de quanto que ela me traz de venda, quanto que ela me traz de fidelidade, é isso. Essa é a mudança que está acontecendo. Isso, a gente consegue fazer essa conexão, né? Desde que eu tenha uma disponibilidade de dados maior, eu consigo tentar fazer o que se chama na estatística de correlação, que é uma força da relação entre esses atributos utilitários e informativos com as mais variáveis, com as mais diferentes variáveis de desempenho. Quando eu falo variáveis de desempenho, pode ser alguma coisa que se reflete num sentimento de uma pessoa, né? Alguma coisa que se reflete numa ação de uma pessoa no ponto de venda. O cara vai lá e escolhe o produto. E aí, só fazendo um parênteses interessante, algumas pesquisas mostram que o nosso comportamento ele é assim, endógeno por natureza. A gente repetitivamente faz as coisas sem saber muito bem o que a gente está fazendo. Então, se eu pegar o trajeto de vocês da casa para o trabalho, plotar todos esses trajetos ao longo do tempo, eu vou achar uma correlação enorme entre esses trajetos. Vocês repetidamente fazem, todo mundo, né? Vocês, eu, né? Todo mundo, a gente repetidamente faz as mesmas coisas. Isso acontece também com as marcas, né? A gente não pensa muito bem no que a gente está fazendo. E algumas pesquisas já mostram que muitas influências do comportamento do indivíduo na loja, elas acontecem antes desse cara entrar na loja. Então, assim, se aquela marca que ele entra na loja, se ele entra na loja pensando em comprar uma marca, aumenta a probabilidade de ele comprar essa marca lá dentro da loja. Mais do que eu mexer no preço, mais do que eu mexer em anúncio, mais do que eu mexer em qualquer coisa dentro do ponto de venda. Tá, então, peraí. A intenção da compra antes, ou a predisposição a comprar uma marca, ela influencia, isso é cientificamente comprovado, que ela influencia mais uma compra do que uma promoção que acontece no ponto de venda ou alguma coisa que acontece dentro do ponto de venda.
Isso. Posso explorar rapidinho como foi feito esse estudo? Explica para a gente, porque o povo aqui vai ter que defender isso dentro da empresa. Isso foi um estudo nas lojas americanas, de um pesquisador brasileiro, com 1.200 consumidores. Os caras mediram a intenção. O que é a intenção? Assim que o cara entrou na loja e perguntou para ele o que ele estava pretendendo comprar. Né? Marca, quantidade e tal. E aí eles tinham a medida de intenção. Acompanharam a compra dessas pessoas, né? No final. A pessoa comprou alguma coisa, então ele tem uma medida de comportamento. O primeiro grande achado é que 50% das pessoas, mais de 50% das pessoas não comprou aquilo que eles falaram que ia comprar. Já é uma grande ruptura, assim, se fala, pô, como assim, cara? Né? Então, a pessoa entrou naquele momento, naquela ocasião, pensando em comprar alguma coisa. Né? Mais 50% das pessoas não compraram. E aí eles avaliaram, mensuraram várias estratégias de marketing das marcas que eles estavam analisando, de 4 categorias de produto. Várias categorias de produto. Né? A barra de cereal, tintura de cabelo, os produtos que mais saíam nas lojas americanas. São 4 categorias. Aí eles descobriram qual é a variável que mais influencia no cara comprar aquilo que ele falou que ia comprar. Tá? Ou seja, que é a correspondência entre a intenção e a compra. Eu fazer aquilo que eu falei que eu vou fazer. Né? Não era nenhuma variável de marketing presente na loja. Era simplesmente a correspondência entre a intenção e a última compra. Então, tipo assim, o cara entrou falando que ia comprar uma marca que ele comprou da última vez, aumentava a probabilidade de ele comprar aquilo que ele falou que ele ia comprar. Essa influência, que é a influência da aprendizagem, que é algo que está na cabeça do consumidor, ela influencia mais do que as estratégias no ponto de venda. Preço, anúncio na revistinha, né, do espaço na prateleira. Então, assim, quais são as implicações para o gestor de marca? Primeira implicação para o marketing. O gestor de marketing está maluco lá, né, fazendo um monte de estratégia de marketing, querendo influenciar no PDV. Só que a variável que mais exerce influência é a aprendizagem. Ou seja, se o cara entra pensando em comprar, né, determinada marca. Se ele comprou ela da última vez, vai aumentar a probabilidade dele comprar aquela marca que ele está pensando em comprar. É uma variável de aprendizagem, que está na cabeça do consumidor. E aí eu tenho que quebrar a resistência, né? Eu tenho que fazer a pessoa comprar a primeira vez. Por isso tem muita pesquisa de mercado que as pessoas perguntam assim, e aí, você compraria? Compraria. Variável de intenção. Só que as pessoas não efetivamente fazem aquilo que elas falam que elas vão fazer. A gente é do Rio, né, Guto? Então tem aquele exemplo famoso, né? Não, eu vou. Não, pode deixar que a gente se encontre. A gente se vê, né? E aí o encontro nunca sai, né? Mas é porque tem uma baixa correlação entre intenção e comportamento. Então, eu querer e eu falar que eu vou fazer é diferente de eu realmente executar e fazer. Totalmente. Só metade das pessoas faz isso. Só metade. Menos da metade. Mas a metade que faz é porque tem uma fidelidade à marca. Não necessariamente fidelidade, a gente falando marca de supermercado, né? Mas assim, se ele entrou pensando em comprar o que ele comprou da última vez. Uhum. E aí esse efeito, ele vale para marcas de alto nível utilitário e baixo nível utilitário, e alto nível informativo e baixo nível informativo. Foram as primeiras coisas que eu falei aqui, né? Eu falei, olha, as marcas têm níveis utilitários, tem marcas que têm alto nível utilitário, né? Tintura de cabelo, aquela que oferece, sei lá, eu não faço parte desse mercado, mas aquela que, sei lá, dá mais proteção, mais brilho, sempre tem mais alguma coisa, né? Que está geralmente na embalagem. Isso é alto nível utilitário. E alto nível informativo, que dão mais benefícios simbólicos para o consumidor. Entendi. E como é que é aquela história da Pepsi e da Coca, que as pessoas... o heavy user, ele continua heavy user. Eu acho que esse dado é interessante da gente que está pensando em quem tem que defender a sua marca, né? Eu vou construir uma marca para ela ser mais forte, mas ela também é interessante do ponto de vista de novos entrantes. Então, se eu entrar hoje e abrir uma marca de cerveja ou uma marca de refrigerante de cola, eu posso fazer promoção, eu posso fazer o que for, eu não vou roubar o consumidor da Coca, porque ela já tem uma lealdade que cria uma barreira de entrada para o seu mercado.
Então, isso é um argumento que eu acho que as pessoas de marketing conseguem defender dentro da empresa, né? Porque todo modelo de negócio precisa de uma barreira de entrada. E aí a marca é comprovadamente uma barreira de entrada, porque tem um dado dos heavy users que o Marcos vai saber explicar melhor que eu. Essa pesquisa foi conduzida pelo pessoal do Instituto Ehrenberg, da Austrália, né? E eles chegaram à conclusão que as marcas elas não competem, elas coexistem. Eles analisaram. Aí já é uma pesquisa com base de dados, tá? Não é uma pesquisa experimental feita no ponto de venda. Eles pegaram as compras de 17 mil consumidores, as compras repetidas de 17 mil consumidores das marcas Coca e Pepsi. E aí eles identificaram que de 86% a 97% dessa amostra mantém as suas compras nas mesmas marcas ao longo do tempo. E esses padrões de lealdade são ainda mais altos para os considerados heavy users, né? Que eles têm uma qualificação lá para os heavy users. Ou seja, há pouca margem para mudança de marca em mercados competitivos, e as marcas normalmente precisam empregar algum tipo de ruptura, né? Porque uma vez que os competidores já estão lá, as pessoas já têm o seu arquétipo, né? O seu conjunto de marcas que eles vão consumir. O que faz sentido, né? Nossas compras são repetidas. A gente experimenta Somos criaturas de hábito, né? Sim. Né? E é engraçado aí... como o marketing muitas vezes tem como objetivo trazer um novo cliente, porque se ele começar a comprar uma vez, ele vai comprar. Só que, na verdade, eu acho que tem um papel do branding, e por isso que a gente está indo para o Lifetime Value, da recorrência, né? Porque a partir do momento que essa pessoa vira um heavy user, eu tenho só 14% do mercado que troca. 86% não troca. Então, se eu estou construindo marca, e marca forte para quem já é cliente, para quem já me consome, a chance dessa pessoa me comprar de novo é mais alta, eu vou crescendo o lifetime value dela comigo, eu vou aumentando receita recorrente, que é coisa que toda CEO, todo CFO vai gostar de ouvir, a partir do investimento em marketing, né? Então, às vezes, eu estou pensando marketing só para custo de aquisição, para ROAS de mídia. Na verdade, se eu estiver pensando em otimizar quem eu já trouxe, a chance de eu desenvolver um hábito e criar um vínculo com a minha marca é maior, na verdade, do que fazer a pessoa trocar de marca que ela já consome. Agora, isso me faz ter alguns questionamentos. A gente está falando do Purple, né? Então, porque uma coisa interessante é assim, como é que você faz pesquisa de marca normalmente? Você não faz sempre. Você faz uma vez por ano, por exemplo. O relatório do Interbrand, uma vez por ano. O relatório de tal consultoria, uma vez por ano. Então, você pega, num momento pontual, a percepção de um grupo de pessoas sobre aquela marca. Só que, será que isso não varia ao longo do tempo? Será que não existem janelas de oportunidade? Porque eu falo assim, eu só tenho 14% para poder atuar. Essa premissa é uma premissa fixa, né? Mas será que essa janela de oportunidade não é variável dentro de um curto período de tempo? Sei. E se eu mensurar a marca ao longo do tempo? As dimensões de percepção de marca ao longo do tempo e encontrar variabilidades ao longo do tempo e momentos em que eu possa tentar penetrar nesses mercados que são inexplorados. Eu preciso da medida de marca, né? E, de repente, das medidas de comportamento para achar, nesse momento aqui, aconteceu isso, né? Que os indicadores relacionados à marca subiram, né? Então, a marca está mais forte. Apesar de, na média do ano, ter ficado assim, nesses períodos, né, ela ficou mais alta. Nesses períodos, ela ficou mais baixa. O que será que aconteceu? E aí, nesses períodos que elas ficaram mais altas, tal variável de desempenho subiu junto. Então, vamos fazer mais isso que aconteceu aqui nessa janela. A gente manter isso sempre alto. Aí, né? Se você tiver a oportunidade de medir sempre, você vai ter essas variabilidades pontuais. Quem é a única empresa no mundo fazendo isso, Marcos? Gente, como ninguém está com a mão levantada, eu vou passar para o bloco 2. Eu vou perguntar para o Marcos o seguinte, na verdade são 4 perguntas que eu fiz para ele e ele estruturou em blocos de 10 minutos. Mas quem quiser perguntar, vai levantando a mão que eu vou abrindo para vocês. Eu quero falar de engajamento, que eu já botei um spoiler hoje, postei no meu LinkedIn, porque eu estava lendo um estudo que você me mandou, que tem uma lealdade, né? Assim, o principal impacto da marca
Quer dizer, em 91, o Acker descobriu, 30 anos atrás, tá? Então, assim, o nosso chefe não sabe ainda que branding traz resultado, mas o Acker já mediu isso em 1991. Que branding tem um impacto na margem, né? Tipo, você poder cobrar um preço mais alto e no market share. Então, isso a gente descobriu 30 anos atrás. Hoje, a gente descobriu que isso também impacta word of mouth, também impacta a preferência, e a gente vê no Purple, né, que uma relevância no dia a dia do consumidor é correlacionado com preferência. A gente também vê no Purple que a identificação com a marca gera uma predisposição a comprar outros produtos dessa empresa. Então, existem outras. Como é que essa relação, Marcos, de engajamento com as marcas e lealdade e a pessoa realmente querer comprar, a intenção da compra mesmo? Tá. É porque nós temos algumas variáveis de resposta, né? Assim, variáveis de resposta é tudo aquilo que a pessoa faz. Compras repetidas, né? Sinalização de alguma coisa no PDV, por exemplo. Isso é algo que está sendo manifestado ali comportamentalmente, né? E aí já está se chegando ao consenso que o engajamento com a marca é o mediador entre algumas coisas, por exemplo, e o comportamento, né? Então, a mediação é o seguinte: imagina o seguinte, que você gira a boca do fogão, né? Quando você gira a boca do fogão, que é uma ação, você espera uma resposta, né? Que é, por exemplo, acender a chama. Só que só vai acender a chama se você tiver gás, né? Disponibilidade de gás. Então, o gás é como se fosse um mediador, ele vai funcionar como um disparador para aquilo acontecer, né? E o engajamento é esse disparador, que é um processo psicológico. Se você tiver, né, um alto nível de engajamento com determinada marca, ele vai disparar vários comportamentos observados. Por exemplo, você vai falar melhor dessa marca na mídia social, né? Você vai falar melhor dessa marca para outras pessoas, você vai comentar, né, sobre essa marca. Ou você vai ter mais compras repetidas. Então, são coisas que estão acontecendo na nossa cabeça, né, e o engajamento é uma delas, e fazem com que essas sinalizações positivas para a empresa, né, compras repetidas, né, falar bem e assim por diante, elas aconteçam de fato, né? Então, é como se o engajamento fosse o gás que acionasse esse tipo de comportamento no ponto de vista. Eu gostei da metáfora, então vamos lá. Você tem que ter um gatilho, você tem que ter uma faísca e você tem que ter o gás. Então, Sim. você vai ter que ter uma propaganda, uma ativação de ponto de venda, alguma coisa de performance, Boa. uma oferta, um Dia das Mães. Então, você tem que ter a faísca, você tem que ter o fogão, né? A pessoa tem que estar lá no ponto de venda, tem a necessidade, mas a marca é o que faz essa mensagem pegar. Então, na verdade, a marca também aumenta a eficiência da mídia, a eficiência da performance, é isso? Se você desligar o engajamento, por exemplo, imagina o seguinte: você não tem gás, não adianta você girar, né? O fogão ali não vai acender o fogo, não tem gás, né? Então, o engajamento é como se fosse esse gás que entregasse. E aí, como construir engajamento? Tem várias pesquisas de marketing e os pesquisadores estão tentando identificar o que influencia o engajamento. Então, o sentimento positivo, continuado, são manifestações positivas. Eu acho que alguém levantou a mão. Eu sei, eu vou mas termina o raciocínio. Mas termina esse raciocínio. Então, sim. Então, perdão. Então, assim, o engajamento é uma variável cognitiva, né? E aí, todo mundo que já deve ter estudado comportamento do consumidor, você tem, geralmente, primeiro capítulo de qualquer livro de comportamento do consumidor tem assim, o iceberg do consumidor. Você tem várias coisas que acontecem, né, debaixo, né, assim, da água, né? Assim, você só vê a parte que é comportamental. Isso são variáveis, né, cognitivas, são coisas que acontecem na cabeça do consumidor e que vão disparar algum comportamento, né? E aí, como você pode reforçar isso? Quais ações de marketing continuado que você vai tentar refletir lá no engajamento, né? E aí a gente entra numa outra discussão de desempenho, que é o seguinte: não necessariamente o que eu faço para reforçar o engajamento com a marca, não necessariamente pode reforçar as vendas, porque às vezes eu estou querendo reforçar o engajamento mesmo, que é uma variável cognitiva, como se fosse um chiclete na cabeça da pessoa,
né, que isso, no longo prazo, que chamam de enduring effect, vai se refletir. Pode não ter uma influência pontual no desempenho, mas no longo prazo você pode ter ganhos. Legal. Então, assim, na verdade, a gente está rompendo aqui uma ideia de que existe branding e existe performance. Na verdade, é tudo marketing, só que você tem momentos em que você é gás e momentos em que você é faísca, né? Momentos em que você está iniciando uma ação e momentos que você criou a base, o ambiente, para que essa ação tenha efeito. Então, às vezes, você pode estar só iniciando a ação, só construindo essa estrutura para quando você fizer ações de venda, isso vender. Mas, na verdade, não é que é branding, né? E aí tudo é misturado. E aí uma coisa que eu acho interessante também é a ideia de que branding é a longo prazo, porque eu acho que isso é uma coisa que não estava nem na nossa discussão inicial, mas branding não é que é longo prazo, talvez ele demore um pouco para começar, para o gás chegar, né? Então, assim, não é só você precisa ter um pouco de... Se você descobrir que você não tem marca hoje, você não consegue amanhã ter. Você vai precisar de uma certa construção. Mas a partir do momento que você já tem, é o que faz com que a compra aconteça o tempo todo. Então, ela é presente, ela não é longo prazo, né? Você tem alguma noção dessa coisa do tempo, assim? Porque eu sei que o brand awareness e a marca vai caindo também, se você não fizer nada, né? Sim. Então, o que se estuda na literatura são ações de marketing mais dedicadas ao curto prazo, né? E ações de marketing mais dedicadas para a construção de marca no longo prazo. E essas ações de longo prazo elas estão conectadas com as dimensões do brand equity, normalmente, né? Que são as dimensões do patrimônio de marca, conforme se estuda, né? Lá no Acker e o Keller e outros pesquisadores. Boa. Isabela, quer fazer sua pergunta para a gente? Perfeito. Boa noite, gente. Tudo bem? Sou Isabel. Primeiramente, obrigada, Guta e Marcos, por estarem aí na frente desse painel maravilhoso. Então, até um ponto que eu já ia perguntar e ia trazer essa questão de brand equity na minha pergunta, né? O Marcos acabou de falar, sobre a questão de causas de marca, que é ligada a ESG, que é um tema bastante atual e bastante falado, né? Que é ligado a questões de engajamento. De marca, né, e com relação aos consumidores. Como que a gente consegue, né, minha primeira pergunta é como que a gente consegue medir e entender como que as nossas ações ligadas a causas de marca, né, olhando para questões de métricas, como que a gente consegue falar assim, não, minhas ações de causas de marcas estão resultando através dessas métricas aqui, né? E aí, um ponto até que a Guta trouxe, a questão de curto, médio ou longo prazo, né, da construção de marca. Vocês acham que isso está ligado, olhando para questões de causas de marca em específico, né? Em que momento que a gente consegue trazer aí um resultado ligado a ações de causas de marca, né? Para os resultados da empresa enfim, aos objetivos da empresa. Boa. Guta, você quer começar respondendo ou eu Não, começo? vai você, especialista. Tá, então vamos lá. Assim, muita coisa do que eu vou falar é porque eu vejo muita oportunidade na pesquisa sobre marca, né? Porque como é que começou a pesquisa de marca? A gente fez até um levantamento bibliográfico aí para o Purple. Normalmente, antigamente, você só tinha dados contábeis, né? Então, o que o cara fazia? O cara pegava modelos em que eu tinha as avaliações de marca pontuais, né? E eu tenho variáveis de desempenho dessas grandes empresas, dessas grandes marcas, e eu estimava um modelo estatístico para saber se havia alguma contribuição. Só que isso são dados agregados, eu não tenho dados desagregados. O que são dados desagregados? Sei lá, alguma ação que eu fiz em determinado período de tempo, nesse grupo de supermercado, e eu quero saber a influência naquele momento. Né? Então, acho que a primeira questão, quando você falou de medidas de desempenho, Isabela, é caracterizar as medidas de desempenho. Tem várias, e eu tenho em diferentes níveis. Né? Então, por exemplo, eu tenho variáveis de... Deixa eu abrir aqui até pela minha colinha. Né? Então, assim,
O primeiro grupo de variáveis que eu tenho é o que se chama de Customer Mindset. Então, são variáveis da cabeça das pessoas. É o que está na cabeça das pessoas. Como é que eu vou mensurar coisas que estão na cabeça das pessoas? Eu preciso aplicar um instrumento de coleta de dados, né? Uma survey, fazer um questionário, né? Ou seja, eu preciso perguntar para elas, né? Preciso perguntar para elas. Por quê? Porque esse tipo de variável está no componente da memória. Então, que tipo de variável é essa? Brand Equity, que são as 5 dimensões, 4 dimensões lá do Brand Equity. Qualidade percebida. Awareness, Knowledge. Que é diferente, em português é a mesma palavra, né? Mas é tipo, eu já ouvi falar e eu realmente sei que marca é essa. Consideração e preferência? Reconhecimento, awareness, lealdade, qualidade percebida, associações com a marca e outros ativos da marca. Minha colinha está em dia. Não, mas as medidas do Brand Equity, né? Essas são as medidas do Brand Equity, isso. Tá. E aí, de onde é que veio essa medida? O Keller foi lá e testou um instrumento de coleta na década de 80, falou assim, quando você quiser mensurar, né, o patrimônio de marca na visão do consumidor, essas são as perguntas que você tem que fazer. Tem que aplicar um questionário, tem que fazer isso, né? É da categoria de Customer Mindset. Qualidade percebida, satisfação e lealdade atitudinal. Por que atitudinal? Eu pergunto para a pessoa o nível de lealdade dela. Isso é diferente de lealdade comportamental. Então, isso é diferente de medidas de comportamento. Exemplo de medidas de comportamento do consumidor. Aquisição, retenção e boca a boca. São ações que as pessoas fazem, né? Aquisição, novos clientes. Então eu fiz tal medida de marca, eu fiz tal ação de marca e nesses pontos de venda e eu quero medir quantos novos clientes eu adquiri. Então, você cria uma medida de novos clientes ou você tem a base de dados em que sinaliza se foi a primeira compra ou não, você divide pelo total, tá bom, eu tenho essa medida de novos clientes, uma medida comportamental. Se o cara fez a primeira compra, né? Uma medida de retenção, boca a boca, quando o cara sinaliza alguma coisa, ele comenta alguma coisa. Então, essas medidas são mais operacionais. E eu consigo, hoje em dia, com a disponibilidade de dados, eu consigo mensurar isso em tempo real, né? Mas eu consigo saber se foi a marca? Porque aí, olha o drama. A gente foi lá e fez, tarará, e vendeu mais. Aí eu vou lá na reunião e falo, gente, olha que legal, né? E eles falam, Guta, mas é claro, a gente botou mais dinheiro no Google. Eu entendo o dilema, porque está tudo misturado, né? Geralmente, porque na cabeça do pesquisador é assim, eu quero fazer uma pesquisa experimental, então eu vou isolar tudo e vou fazer isso aqui, eu não vou fazer, né? E não vou fazer isso naquele grupo ali de lojas, sei lá, né? Então, a única intervenção diferente que eu fiz foi isso, né? Agora, dependendo da técnica metodológica que você fizer, você conduzir, você tem como analisar exatamente esse componente novo. Agora, você tem que ter uma técnica metodológica que lhe garanta afirmar de fato que foi isso. Porque, assim, se você chegar e falar assim, eu aumentei o investimento de marca, mas eu diminui o preço ao mesmo tempo, e eu tenho certeza que foi a marca que influenciou nas vendas, cara, não necessariamente isso é verdade, né? E isso reflete, eu sei que isso reflete 99% dos casos. Porque, normalmente, o que o gestor de marketing faz? Ele mexe em tudo ao mesmo tempo. Então, se ele está mexendo em tudo ao mesmo tempo, não tem como ele saber exatamente o que está contribuindo para aquela variável de desempenho. Mas talvez eu tenha como dar um benchmark, né? Eu consigo falar, olha, estatisticamente comprovado, estudos comprovam que a marca é responsável por tanto da venda, né? Tem aquele 0 a 11% que você me falou lá da propaganda da marca, não lembro mais os números. Tem alguma coisa que a gente consegue usar para argumentar? Então, vamos lá. Se você tiver como coletar os dados das pessoas, né? Coletei os dados das pessoas, e aí, desses dados, eu tenho a percepção de marca dessas pessoas, e eu tenho como conectar alguma medida comportamental junto, ou eu pergunto para essa pessoa, ou pego alguma medida comportamental ou do desempenho do negócio aqui, e eu tenho isso ao longo do tempo, eu tenho como fazer uma técnica que identifica, né, a influência. Legal, então, na verdade, se eu tenho, por exemplo, o Purple Metrics, ou eu faço um brand tracking, o problema do brand tracking é que ele não é ao longo do tempo, né? Mas se eu toda semana tenho lá a relevância da marca no Purple Metrics, e eu tenho toda semana a quantidade de novos clientes, eu poderia entender
qual é a força dessa correlação. Porque não é que só a marca, porque é verdade, não é só a marca que influencia, mas as pessoas acham que não influencia em nada, né? Que é só a mudança do preço. Então, acho que tem que mostrar que existe alguma correlação. Eu acho que a primeira grande ruptura é a seguinte. Bom, eu estou medindo marca ao longo do tempo. Isso não é feito. Eu não conheço. Não conheço nenhuma ferramenta que mensure marca ao longo do tempo e entregue para o Brand Manager. Olha, você sabe como é a percepção de valor da sua marca ao longo do tempo? Eu falo, sei porque a gente faz todo ano. Não, isso não é. Isso é ao longo do tempo, uma vez por ano. E os investimentos de marca uma vez por ano? Não, toda semana. Então, por que você, sei lá, não pega as medidas de marca toda semana? Que é no mesmo horizonte temporal. Né? Tá, então vamos lá. O que a gente tem de métricas? Respondi, Isabela? Respondeu. Obrigada. Anotei aqui, como alguém falou aqui nos comentários, a mão já está cansada de tanto escrever. Mas é isso, vamos embora. Coloca mais que a gente anota. Ô, Marcos, então vamos lá. Eu tenho as métricas do mindset, da mentalidade, que é o brand equity, que é o reconhecimento, o awareness, a lealdade, a qualidade percebida, o que eu associo à marca. Eu tenho satisfação, eu tenho lealdade atitudinal. Como que eu descubro? Pergunto para o sujeito. Isso. Tá? Perguntar para o sujeito, idealmente ao longo do tempo, porque senão eu não consigo correlacionar com nada, porque só aconteceu muito pouco. E aí eu tenho o comportamento. Eu, além de perguntar para o ser humano, eu vou lá e olho, eu falo, comprou, olha lá, comprou, falou que gosta de mim e comprou. E todo mundo que fala que gosta de mim compra mais, ou compra mais tempo. Então, eu começo a achar correlações entre aquisição, entre retenção e entre boca a boca. Então, eu poderia achar, talvez, a NPS, você não é muito a favor, eu sei. A Member Get Member. A Member Get Member. Ao custo de aquisição, a quantidade de aquisição, a retenção, ao lifetime value, recompra. Então, eu tenho essas métricas que eu consigo criar correlações para mostrar o quanto que a marca impacta. Aí, o que algumas pessoas, alguns pesquisadores fazem? Falam assim, não, beleza. Então, já que eu tenho essas medidas de marca perceptuais, mesmo que seja a cada ano, eu vou pegar isso aqui e vou pegar o retorno da ação dessa marca. E aí o cara acha, ele fala, não, essas marcas que são mais bem percebidas, sei lá, o quartil ação superior... na bolsa, né? Não ação de marca. Ação na bolsa, isso. O quartil superior lá do ranking do Interbrand. Aí o cara vai lá na Bolsa de Valores e vê que o retorno das marcas mais bem avaliadas é superior lá na Bolsa de Valores. Esse estudo é de Cambridge, né? Não é de Cambridge. Então, Sim. vocês podem virar aí na reunião e falar, gente, tem um estudo de Cambridge. Não, nem na loja americana, se você não gostou da loja americana, de Cambridge, que mostra que as marcas, o povo do IPO aí, as empresas de capital aberto, cujas marcas são mais fortes, têm um múltiplo mais alto do que empresas do mesmo mercado com a marca mais fraca. Não, teve uns caras que pegaram um ETF, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é ETF. ETF é um fundo passivo, né? Listado em bolsa. Tá. Né? E aí o cara pegou um índice, tipo um ETF, e montou, falou assim, não, eu vou montar um ETF da Interbrand ano a ano. Todo ano. E vou comparar o retorno desses dois. Do ETF indexado, está lá, indexado na bolsa, e desse ETF que eu montei das melhores marcas segundo o Interbrand. E ele verificou que o retorno é mais alto desse ETF que ele montou. Então, se tudo der errado, a gente transforma o Purple Metrics num fundo de investimento que investe nas marcas mais fortes. Não, mas qual que é assim, a implicação? É que está se refletindo de alguma forma no desempenho acionário. Então, se a sua marca é forte, né, lá, se ela estiver listada, né, no mercado, vai estar se refletindo no desempenho da ação lá de alguma forma. Né? Por mais que o nexo não seja causal, não é efeito experimental. Né? Então, assim, as marcas fortes, de certa forma, elas também são fortes lá no mercado acionário, se for capital aberto. Tá. E aí tem share of wallet, lifetime value. Como que isso se relaciona com marca? Sim, aí, por exemplo, essas variáveis que eu falei agora, né, que é retorno do investidor e tal, isso também é variável de desempenho, mas é desempenho do negócio. Agora, se eu pegar
variáveis de desempenho em nível do consumidor, né, eu tenho o share of wallet, que é a participação na carteira, né? Então, o Marcos gasta não sei quanto por mês com marcas, né? Disso que ele gasta, qual é a participação dessa marca? Qual é o percentual? Como se fosse um market share individual, né, do Quanto indivíduo que eu estou mesmo. comprando da minha marca de cerveja ou do mesmo software, né? Quanto que o software está ganhando do meu budget? Não, isso Vale. serve para tudo, né? Por exemplo, aqui em casa, com a minha esposa, a gente faz compra em 4 lugares diferentes, né? A gente faz... Se eu parasse para analisar aqui, qual é o share of wallet de cada um desses, né? Se eu pegar todas as compras, dividir, né, por 4 e ver onde é que vem o maior share of wallet. E por que vem? É uma questão geográfica, né? Que é perto da minha casa, é uma questão mercadológica, eu vou atrás de preço, ou eu reconheço que a marca é mais forte, é melhor. Então, esse que é o raciocínio do share of wallet, né? A participação na carteira. Eu vou te fazer agora a última pergunta, que é, né, e aí depois vamos ver se sobra ainda uns 5 minutos para perguntas e dúvidas da galera. Tá bom, mas por exemplo, a Amazon tem um share of wallet gigante lá nos Estados Unidos e eles não têm grandes investimentos em marca, né? Eu acho que é muito claro que a força hoje a marca é forte, mas foi muito de uma experiência de colocar realmente o consumidor no centro de um jeito que ninguém mais consegue executar, uma execução de colocar o consumidor no centro, porque no longo prazo essa pessoa vai gastar mais dinheiro com você. Então, a minha pergunta é, tá, mas em que e a marca, sabe? No que ela impacta e como? Como eu sei que o impacto disso é da marca? Ou quanto do resultado é o impacto da marca? Beleza. Eu vou falar sobre isso, depois eu vou contar um caso interessante da Amazon que mostra esse meu, né? E aí, enfim, como que o consumidor se comporta, assim, é uma coisa interessante. Então, a primeira coisa, né, assim, existe uma relação positiva entre as variáveis de mindset, por exemplo, brand equity, variáveis de desempenho em nível de consumidor. Né? Quais são as variáveis em nível de consumidor? Aquisição, retenção e boca a boca. E qual relação positiva é essa? Essa é uma relação de 0,11. Imagina que a relação vai de -1, que é o extremo negativo, ela passa por 0, tá? Quando não tem relação, até 1, que é o extremo positivo. É um índice que vai de -1 a 1. Essa relação é de 0,11. A primeira vez que eu falei para a Guta, ela falou, é pequeno. Não necessariamente, né? Porque a influência da propaganda tradicional no comportamento é de 0,014. Isso significa que para cada 1% de investimento em propaganda, você tem um retorno em desempenho de 0,1%. Né? Então, assim, a relação entre as variáveis de mindset, né, e o desempenho em nível de consumidor é de 0,11, é relativamente aceitável. Né? Além disso, a relação entre as variáveis de mindset e as variáveis de desempenho contábil, elas são ainda maiores, né? A relação é ainda maior, perdão. É de 0,27. E quais são as variáveis contábeis? Receita de vendas, crescimento da receita, margem, né, fluxo de caixa. Então, de certa forma, a marca forte, né, assim, bem percebida, fortemente percebida, ela vai se refletir lá no desempenho contábil do negócio. Existe também uma receita premium proveniente das marcas, o que eles chamam de revenue premium, né? Que é o quanto adicional você está pagando, né? Uma diferença de prêmio que você está pagando por aquela marca ser mais forte, que se reflete no preço. Né? E essa métrica de receita premium, que é uma métrica observável, ela está altamente correlacionada com o volume de vendas, uma correlação de 0,62, ela está altamente correlacionada com participação de mercado, 0,65, e com a receita de vendas de 0,89. Então, se você tem uma marca forte, isso, de certa forma, ela vai se refletir diretamente e de maneira forte no volume de vendas, participação de mercado e receita de venda. Essa é a implicação. Construa uma marca forte, perceptualmente forte, né? Que ela vai se refletir em variável de desempenho em nível do consumidor, né? Em variável contábil, em variável agregada de desempenho. Mas você tem que construir. Aí entra de novo a história do longo prazo. Não é que é o longo prazo, é que se você faz isso uma vez, você não tem uma marca forte. Então, você precisa consistentemente construir
essa mensagem na memória, que aí entram... Então, ou seja, medir marca é a mistura de duas coisas. Pergunta para as pessoas, Isso. para elas declararem o quanto que elas têm de vínculo, e observa o quanto que isso impacta no resultado do negócio, ao longo do tempo. Para você ir Então, se medindo você mensura, você tem como saber. Porque, por exemplo, imagina só, eu sou um banco. Aí eu estou concorrendo com outros bancos, né? E eu tenho a minha medida de percepção, ou seja, como os clientes me percebem ao longo do tempo, com relação a algumas dimensões, né? Então, vamos falar sobre as dimensões do Purple, né? Força de marca, preferência, relevância, identificação, elasticidade. Eu tenho essas medidas ao longo do tempo, do meu banco e dos concorrentes. Pô, eu posso construir um ranking ao longo do tempo. E aí, se eu construir um ranking, eu consigo identificar em que momento se eu estou melhor que a média do mercado, em que momento se eu estou abaixo, se de repente eu faço parte de um grupo, né, e que às vezes eu estou acima desse grupo, às vezes eu estou abaixo, e aí eu consigo, né, ter uma visão geral do que está acontecendo com a minha marca se eu for relacionar com as ações de marca. Agora, você Legal. ter dados é tipo um farol, né? Você vê o que está acontecendo. Agora, se você faz isso uma vez por ano, não faz muito sentido. Você não sabe o que aconteceu no meio. Uhum. Marcos, eu vou fazer duas perguntas do chat e depois eu vou para o Sérgio. Uma ferramenta tipo a Stiling, né, que monitora as redes sociais. A pergunta da Kiane. Pode ser considerado um monitoramento recorrente da percepção de marca? Essa é uma boa pergunta, mas assim, a percepção é algo que está na cabeça das pessoas, não é necessariamente porque se eu estiver mensurando comentário, engajamento, né, gerar uma medida, curtida, comentário, compartilhamento, eu não estou medindo nada perceptual. Eu não estou perguntando nada para as pessoas. Eu estou medindo output, né, que é algo que as pessoas estão sinalizando alguma coisa. Elas estão simplesmente digitando algo, falando sobre algo, por algum motivo que acontece na cabeça delas. Isso aí é perceptual. Se eu não estiver medindo percepção... Tá, então, na real, ajuda, né? Porque é uma manifestação. É tipo eu medir quantas pessoas entraram na minha loja ou sei lá, né, falaram de mim. Mas não necessariamente... É meio que tem muita coisa que fica fora da rede social, né? Então, você pode ter muito vínculo com uma marca e não falar dela, e não interagir com ela. Ao mesmo tempo que eu vejo que a rede social reflete muito a mídia. Então, em geral, ela tem um crescimento de menções e tal, se você está fazendo campanhas, né? Então, acho que ela anda mais correlacionada com campanhas e mídia. Mas ela, assim, é um canal em que as pessoas estão se relacionando com a marca, sem dúvida. Mas não é suficiente, eu diria, né? Eu acho que é isso. E aí o Will perguntou aqui, a Amazon não investe em marca, né? Palavras minhas. O que eu quis dizer é o seguinte, eles não têm um esforço de marketing constante e consistente de criar quais são as associações que a Amazon quer ter na nossa cabeça. Eles constroem a marca através da entrega do serviço, né? Através da experiência do serviço. Então, eles são muito consistentes na experiência que eles querem que a pessoa tenha. Isso, no longo prazo, constrói marca, né? No fim do dia, isso cria uma percepção sobre ele, mas eles não se davam. Eu já vi que eles fazem isso atualmente, né? Mas pouco do esforço deles é concentrado em contar para a gente o que eles são e em mostrar e fazer a gente sentir, experimentar o que eles realmente são. Então, Posso usar só o meu exemplo com a Amazon? Que é Vai. exatamente sobre a Amazon. Então, assim, a história que eu vou relatar agora é do Marcos Consumidor. Então, o Marcos Consumidor é uma observação de algum grupo, eu represento algum grupo de consumidores, tá? Então, assim, e aí eu imagino, já li isso em algumas pesquisas, eu usava a Amazon para comprar livro, quando eu era estudante de doutorado, e passei a usar a Amazon para comprar fralda, quando as minhas meninas nasceram. Alguém um dia falou assim, compra fralda lá na Amazon, que o preço é imbatível. Eu fui lá e comecei a comprar. Então, assim, o Marcos, como consumidor, ele é tapado por natureza. Ele é assim. Então, eu só usava a Amazon para comprar fralda. Aí tinha compra recorrente e tal. Aí as meninas cresceram, parei de comprar fralda e tal.
E aí, assim, eu usava uma loja, eu tenho um cachorro, né? Tenho um Golden, e eu usava uma loja para comprar ração, coisas né, que é a Pets. Vocês devem conhecer a Pets. Então, aí, assim, tudo, como é o marketing como consumidor? Tudo compartilhado, assim, você vai abrir o cérebro, são várias gavetas, né? Aí eu ia lá, comprava um shampoo, aí, tipo, o shampoo não estava disponível. Eu tô 3 anos comprando shampoo lá, não estava disponível, eu comprava outra marca, até que um dia eu estava lá, e aí eu falei, não, cara, passa esse shampoo aqui, passa também essas pílulas para melhorar a pele, ômega 3, baseado em ômega 3. Aí eu falei, me fala o preço. O cara falou que era muito caro. Eu não sei por quê. Nesse dia, a Amazon foi lá e, assim, entrou no que eles chamam de arquétipo de escolha, né? Aí eu falei, não, tá caro. Aí eu falei, não, peraí. Aí, assim, eu acho que alguém tinha comentado comigo que a Amazon tinha tudo. Cara, depois de eu ser consumidor da Amazon, depois de eu comprar milhares de vezes na Amazon, depois de anos conhecendo a Amazon, eu abri o Google e pesquisei o medicamento do cachorro dentro da loja. Ele estava 30% mais barato. Assim. Aí eu falei, não precisa me vender, não. Aí eu cheguei e comprei pela Amazon. Aí abriu uma porta no meu cérebro que ela nunca estava aberta. Eu precisei trocar o filtro aqui de casa. Eu falei, vou fazer um teste. Aí o meu filtro é IBBL. Aí eu olhei no site, estava um preço. Eu olhei na Amazon, estava tipo assim, 30% mais barato. Eu vou comprar na Amazon. Então, aí o que aconteceu? Na minha cabeça, no meu grupo de consumo, abriu assim o escopo de coisas que agora eu só vou comprar na Amazon. E eu sei que tem várias pessoas que já fazem isso há muito tempo, né? Então, se você pegar naquela curva do consumidor que a gente sempre estuda, né, em marketing, eu devo ser o altamente retardatário para compras online, né? Assim, só agora que eu estou descobrindo coisas que tem outros consumidores que estão fazendo há muito tempo, né? Eu já conhecia a marca, eu já comprava, né? Assim, só que eu comprava só algumas coisas, né? Então, assim, é interessante que reflete algum tipo de comportamento. Tinha o gás, mas não tinha faísca. Sim. Sérgio, faz sua pergunta. Eu acho Tá que no... está desligado, sem áudio. Foi mal, gente. Foi muita emoção. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guta. Time da Purple. Obrigado, Sérgio, Head de Produtos Digitais da Liga Ventures aqui. Queria aproveitar para agradecer vocês pelo conteúdo de altíssima qualidade, por esse momento de interação e aprendizado. A minha pergunta ela é bem sucinta. A gente tem todos esses estudos falando sobre interação de marca em ambientes B2C. Então, vou fazer uma pergunta que acredito eu deve ser até a dor da própria Purple. Isso vale também quando a gente fala de marcas B2B, marcas que vendem para outras empresas? Essa relação muda, ela com certeza não é linear. Que fatores ficam mais poderosos? Ou se tem estudos falando sobre esse tipo de construção de marca? Quando a gente fala de marcas B2B, porque as pessoas escolhem a McKinsey e não a Bain, porque elas escolhem a Bain e não a PwC, porque não a PwC, enfim. On and on and on. Guta, se quer começar, eu posso falar. Eu posso só dar 2 dados. Tanto a Brandim quanto o Purple são 50-50 B2B e B2C. Então, ambas as empresas. Brandim, para quem não sabe, é a primeira empresa que eu fundei, que é uma agência de branding para startups. Era metade dos clientes era B2B, a gente tinha a impressão que B2B não faz branding, e fazia igual, pesquisa e tal. E no Purple a gente tem um monte de cliente B2B. A Log está aqui, por exemplo. E a gente mede força de marca, mede a identificação, porque no fim do dia é um humano tomando uma decisão, ainda tem muito mais coisa de carreira, de como que os outros vão me ver. É quase moda B2B, né? Porque a moda você compra uma marca e aquilo meio que te representa e você usa. E numa empresa, você está endossando a compra de um produto para dentro. Então, aquilo também representa quem você é. Você é o tipo de pessoa que contrata o software mais caro ou mais barato. O que você vai fazer o self-service ou que vai ter isso? O fornecedor de brinde premium ou o fornecedor de brinde... A agência que ganha Cannes ou a agência boutique do sei lá o quê. Então, também molda a tua percepção, tanto de você quanto o que você tem para os outros, da mesma forma. Mas eu vou deixar o Marcos trazer os dados científicos aqui.
A pergunta é boa, e ela é uma pergunta... Pô, a gente está aí em 2022, a gente tem quanto tempo de pesquisa de marca aí? Desde 1980, da década de 80. Né? E a pesquisa em marketing em geral, a pesquisa em B2B ela é muito mais restrita. Você tem periódicos com pesquisa da área B2B, mas, assim, a maioria dos modelos que nós conhecemos, eles são desenvolvidos B2C e, normalmente, com produtos de mercado. Isso não é aleatório porque os dados são mais facilmente coletáveis, né? Você consegue pegar os dados com mais facilidade. No limite, eles tentam testar, né, o que é desenvolvido para o consumidor final lá no B2B. Né? Então, você tem adaptações do Brand Equity para B2B, por exemplo, dimensões. O cara tenta testar, né, as medidas do Brand Equity lá no B2B. Mas eu advogo pelo comentário da Guta, né? Assim, o comportamento acaba sendo semelhante, porque quem toma a decisão é a pessoa. E aí talvez até um ou outro critério de decisão seja diferente, mas acaba que é uma pessoa tomando decisão. Né? Ele pode até estabelecer algumas regras de decisão que sejam diferentes, como não é o consumidor final, mas a lógica acaba sendo semelhante. Boa, vamos ser cuidadosos com o tempo das pessoas. Gente, fico muito feliz da gente ter feito um fórum pequeno. A gente vai ver de convencer o Marcos a fazer essa aula mais vezes, então, se vocês gostaram, comenta com os amigos e a gente vai postar nas nossas redes quando tiver de novo, para mais pessoas poderem ter acesso ao conteúdo. Mas se vocês também quiserem postar pílulas, marcar a gente, sempre ajuda. O Purple, para quem não sabe, é um software de métricas de branding de forma recorrente. Vocês são maravilhosos, a gente adora todos vocês. Vocês temos brand persona, são vocês. Obrigada, gente. Marcos, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela aula. Eu vou postar aqui no chat a lista da bibliografia que o Marcos sugeriu. Para quem ficar aqui mais um segundinho, só vou pegar aqui. Dos estudos acadêmicos que a gente usou de referência, mas a gente manda para vocês por e-mail também. E é isso, galera. Muito obrigada a todos. Beijos. Obrigada, Pessoal, Marcos. foi um prazer. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Boa noite.